liga-nos, saiba que estamos em direto, em simultâneo com as nossas plataformas online. Seguimos com mais notícias. O setor empresarial, Presidente da República recebe em audiência titulares da Câmara de Comércio de Moçambique e encontro visa reforçar a cooperação. O Presidente da República, Daniel Chapo, recebeu os titulares da nova direção da Câmara de Comércio de Moçambique, enfatizando a importância da cooperação entre o Estado e o setor privado para fortalecer o empresariado nacional. Trabalhar juntos com o mesmo objetivo de desenvolver o empresariado moçambicano, as suas relações com outros empresários dos outros países ao nível do mundo e, sobretudo, a atividade principal que a Câmara de Comércio sempre realizou ao longo desses cerca de 40 anos, 46 anos de existência. Então, queremos mais uma vez reiterar os nossos parabéns e tenham boa noite. Durante a audiência, a Câmara de Comércio apresentou prioridades focadas na capacitação de produtores locais, promoção da produção nacional, redução de importações e aplicação da presença de empresas moçambicanas no mercado internacional. A qualidade da produção muitas vezes não é atraente, não é atrativa para os grandes centros comerciais. Eu penso que um trabalho que for feito de capacitação e também de busca de entidades que possam pegar a produção que eles fazem, prepará-la para o mercado. Porque uma coisa é, sobretudo na produção agrícola, alguém produzir tomate ou cebola. Outra é alguém que pega nessa produção, a prepara, a embala e entregue aos grandes espaços comerciais. Eu penso que isto cria valor, valoriza o produtor e pode contribuir para aquilo que o governo almeja, que é a redução das importações. Eu acho que Sua Excelência Presidente tem uma visão muito clara. Nós vamos trabalhar por ação com Sua Excelência o Ministro da Economia para que possamos materializar a nossa visão, que esta visão coincide com aquilo que é o plano no governo para este mandato, que é aumentar a produção, diminuir as importações, aumentar as exportações e criar a renda para os moçambicanos. Penso que este é o grande tema e é o que se espera da Câmara de Comércio, é o que a Câmara de Comércio deve fazer junto dos seus membros, junto dos seus associados e, quiçá, junto da camada empresarial dos empresários nacionais. Chapo destacou que a sinergia entre o governo e a Câmara é essencial para criar um ambiente de negócios competitivo e integrado, reforçando que a parceria institucional será determinante para o crescimento econômico sustentável e inclusivo do país. E na página meteorológica, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para ventos e chuvas fortes nas próximas 48 horas para a região sul do país. De acordo com o comunicado, estão previstos ventos com rajadas que podem atingir até 70 km por hora, situação que poderá agitar o mar e provocar ondas que podem chegar a cerca de 5 metros de altura no canal de Moçambique, a sul do paralelo de 23 graus sul. O comunicado indica igualmente a possibilidade de ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas a partir da segunda metade do dia 7 de março. Segundo a previsão, os efeitos do vento forte poderão também ser sentidos nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, podendo causar agitação marítima, dificuldades na navegação e alguns transtornos em zonas vulneráveis. Face a esta situação, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança, sobretudo para pescadores, operadores marítimos e comunidades que vivem em zonas costeiras. O aviso meteorológico emitido pelo INAM permanece válido até as 24 horas do dia 8 de março, sendo que novas atualizações poderão ser divulgadas pelas autoridades meteorológicas conforme a evolução das condições atmosféricas. Regressamos à página da criminalidade. Na Matola estão detidos 6 indivíduos flagrados na posse de 280 kg de cannabis sativa, vulgo suruma.
6 indivíduos foram encontrados em posse de 280 kg de suruma e 3 motorizadas que utilizavam para a entrega do produto. Não daria o projeto fazer, digo, assim como levaram os meus filhos em casa, tinha que vir aqui para ver saber o assunto, como que foram. Então, será que eu também tenho que ficar aqui? Não sei o que mostraram aqui no coisa, eu não sei que. Acho que é metade de plástico. Nem consumo, nem vende droga. Eu tenho furo de águas ali no monumento. A minha esposa vende ali mesmo, vende comida. Não, quando eu cheguei aqui, eu queria saber por que eles se encontram nos quadros. Então, quando eu cheguei aqui, disseram que o senhor, como é o dono de coisa, na tua barraca encontramos essa droga aqui. Não, o que eu sei, os dois não fumam nem vendem. Nem consumir, o que eu sei, mais vezes, ele fuma cigarro. Sim, é porque quando eles estavam em casa, quando entraram ali, quando aqueles que vendem lá fora fugiram. Não encontraram com os meus filhos. Os meus filhos estavam dentro da casa. O mais novo estava a tomar chá. E o mais velho estava... o mais velho que estava ali no coisa, estava sentado. Seguiu aqueles fugitivos e nós estávamos sentados ali. Depois, quando viram que não conseguiram aqueles fugitivos, depois vieram, prenderam a nós na estrada. Okay. Vocês conhecem a casa dos fugitivos? Não, a casa dos fugitivos não conheço. É porque estávamos na estrada, queríamos ir ao velório de um do nosso amigo. Isso era Montezado de Angus. A polícia começou a disparar ali, nem também nós não sabemos porque que a polícia disparou. A suruma nós viemos aqui. Quando viemos aqui, nos vasculharam ali onde nós estávamos na estrada. Não nos encontraram com nada. Quando chegamos aqui, é aí que apareceu a suruma. Eu não fumo nem vendo suruma. Durante a abordagem, os suspeitos alegaram serem inocentes e afirmaram que estavam a caminho de um funeral. Estávamos sentados, conforme ele diz, meu amigo, a combinar uma ideia de ir para um velório ontem, por aí 14 horas. Do nada, chegam os agentes da PRM, começam a disparar. Aqueles que estavam ali, os proprietários da moto, saíram a correr. Nós, como sem nada a temer, sentamos que não temos nada. Os agentes vieram nos vasculhar, não encontraram nada. Também tivemos registro de um caso criminal que ocorreu na 6ª esquadra da PRM em Fulene. Trata-se de 6 indivíduos com idades compreendidas entre 23 a 44 anos de idade. Estes foram detidos no âmbito do trabalho rotineiro de patrulhamento que a polícia vem efetuando com vista a garantir a livre circulação de pessoas e seus bens. A polícia também tem levado a cabo vários trabalhos operativos com vista a desmantelar bocas de fumo na província de Maputo. No caso em concreto, estes foram encontrados com 280 gramas de droga do tipo cannabis sativa. São indiciados no crime de venda e consumo dessas drogas. Também foi possível a apreensão de 3 motorizadas estas que usavam para facilitar o trabalho deles de entrega desta droga, e neste momento as motorizadas encontram-se parqueadas na subunidade para procedimentos subsequentes. A polícia continua a apurar os fatos e determinar a origem da suruma, enquanto os detidos permanecem sob custódia das autoridades. Olhamos agora para o serviço público à população. O ministro da Justiça, Mateus Chaizi, inaugura registro e notariado depois de 16 anos de abandono. Foram necessários 16 anos para a construção e entrega da infraestrutura, sendo que a demora deveu-se ao abandono dos 2 primeiros empreiteiros que tinham sido encarregues às obras. Entre o abandono e a demora, o ministro da Justiça associa o período em que foi concebido o projeto como sendo crítico para o efeito. Não houve demora, o que houve foram procedimentos administrativos que ditaram o atraso só na entrega do edifício à comunidade. Eu acho que se percebeu que nós fizemos a adjudicação em novembro de 2024, época chuvosa. Então havia alguns materiais que deviam ser mobilizados para poder continuar com a requalificação do edifício. E terminamos em novembro do ano passado e queríamos vir e entregar à comunidade, mas havia ainda alguns constrangimentos de apetrechamento do edifício e também de colocação de equipamento informático.
Uma vez terminado esse trabalho, viemos entregar o edifício à comunidade. A infraestrutura que hoje foi inaugurada foram gastos do cofre do Estado cerca de 3 milhões de meticais, faltando a reabilitação e apetrechamento de outras em alguns distritos da província, sendo que contam com o apoio do Banco Mundial. Nós fizemos levantamento das necessidades, remetemos ao Banco Mundial. O processo de procurement dos valores e de adjudicação tudo estará a cargo do Banco Mundial. Nós não vamos entrar. Parece difícil, nós investimos 3 milhões de meticais. Questionado sobre o tratamento dos empreiteiros que abandonaram a obra, Mateus Sais disse que o processo corre para a sua responsabilização. O assunto de responsabilização dos empreiteiros que abandonam obras não é uma anedota, é mesmo um assunto sério. Então, está-se a fazer um trabalho no sentido de responsabilização. Importa realçar que, para além do registro notariado, também estava previsto a construção de uma residência do conservador, sendo que a mesma foi descartada. Camus Manuel Cortez Mulha, da capital norte do país. E na página internacional, perto de Sri Lanka, pelo menos 87 mortos após submarino americano afundar navio de guerra iraniano. Um torpedo disparado por um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano na costa de Sri Lanka. A Marinha iraniana informou nesta quarta-feira que recuperou 87 corpos e resgatou 32 pessoas. O navio iraniano que afundou no Oceano Índico era um navio prémio da República Islâmica, afirmou o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Foi um dos raros casos de um submarino afundando um navio desde a Segunda Guerra Mundial. O afundamento do Iris Dina ilustra uma operação militar conjunta entre os Estados Unidos da América e Israel contra o Irão, que estende para além de suas fronteiras. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que um dos principais objetivos da guerra é destruir a marinha do Irão, após a marinha do Sri Lanka receber um sinal de socorro do navio Iris Dina, que transportava